Olá, bem-vindo de volta. Essa é a nossa aula 14 do curso Aprenda JavaScript. E nessa aula eu quero falar mais sobre números e matemática em JavaScript. Bom, vamos rever aqui que JavaScript tem 7 tipos primitivos, entre eles o tipo number. E esse é o único tipo numérico de JavaScript. Outras linguagens de programação pode ter mais de um tipo numérico, geralmente tem mais de um tipo numérico. JavaScript não, tem apenas o tipo number e todo número é representado como um ponto flutuante de 64 bits. Se você já ouviu a expressão float, algumas linguagens de programação têm o tipo float. O tipo float é um tipo do ponto flutuante nesse padrão IEEE, I3E 754, que é o tipo padrão para representar pontos flutuantes. Porém, o tipo float representa pontos flutuantes de 32 bits. O ponto flutuante de 64 bits, na maioria das linguagens de programação, é conhecido como double. Então, o JavaScript não tem essa diferença, só tem o double. Seria, se a gente pensasse assim, qual é o único tipo numérico em JavaScript? Tipo double. Todo número é representado no padrão I3E 754 em 64 bits, que é o double. E agora eu quero falar sobre dois objetos globais. JavaScript tem uma coleção de objetos globais, né? Tem um objeto global que engloba esses objetos. Um deles é o objeto number. O objeto number também funciona como uma função, tem a função number, que serve para transformar strings em números, ou booleanos em números. Ele vai transformar o que quer que você coloque dentro da função em um tipo number, mas ele também é um objeto com suas propriedades e métodos. E aqui eu queria mostrar algumas propriedades e alguns métodos. Bom, as propriedades geralmente, quase todas elas, se não todas, não tenho certeza, são constantes. Eu quero utilizar ele vem com algumas constantes pré-definidas. Por exemplo, epsilon seria um valor muito pequeno, 2.22044 é a menos 16. Às vezes a gente quer representar um número muito pequeno, a gente pode utilizar essa constante, essa propriedade epsilon do objeto number. E outros 4 exemplos de propriedades, tá? Isso aqui seria number, ponto, number, ponto. Estou só colocando aqui a propriedade é max safe integer. Então, se você quiser saber qual é o maior número inteiro que você pode, com segurança, armazenar em JavaScript, é esse aqui. Não sei que número é esse, teria que botar ponto aqui. Mas, por quê? Por que existe isso? Porque o ponto flutuante, nem todo número em ponto flutuante, a gente consegue armazenar com precisão, certo? Por exemplo, o maior número que a gente pode representar em ponto flutuante é esse aqui, 1.797, 10 vezes mais 10 elevado a 308. Então veja que é um número realmente grande. Mas se a gente pegar um número 2.3 vezes 10 elevado a 306, a gente pode armazenar? Poder? Pode, mas nada garante que vai ser, não lembro o número que eu falei, 2 ponto não sei o que, com tudo 0, porque em ponto flutuante, nada garante que esse número vai estar armazenado de forma segura. Então, o maior número inteiro que a gente pode armazenar de forma segura é esse, e esse aqui é o maior número que a gente pode armazenar como tipo number em JavaScript. O menor número inteiro de forma segura é esse aqui, e o menor valor é esse, 5 menos 324, 5 vezes 10 a menos 324 é um número realmente pequeno. Qualquer número maior do que o max value vai ser infinito, vai ser representado por aquele valor infinity, e qualquer número menor do que 5 a menos 324, não é menos infinito, porque isso aqui é muito pequeno, me pegou, não sei, talvez seja not a number ou 0, talvez seja 0. Nunca testei isso. A gente vai testar na aula de código. Bom, alguns métodos do objeto number. Isso aqui são 2 exemplos, parse float e parse int. O parse float ele vai transformar essa string que a gente coloca aqui dentro num número de ponto flutuante, um tipo number em JavaScript. Parse int é parecido, só que se a gente colocar um ponto aqui, se a gente colocar um valor que seria um ponto flutuante, ele transforma apenas na parte inteira. Então, parse int de 1.5 vai resultar em 1, porém, esse 1 aqui, no fundo, é um ponto flutuante, porque é um tipo number. Um outro objeto global é o objeto math. Ele faz parte do objeto global, né? A gente chama o objeto global, ele faz parte.
Bom, e o math também possui diversas propriedades e métodos que são utilizados para manipulações matemáticas. Então, exemplos de propriedades, math, ponto, né? Aqui eu não estou colocando math, mas é math.e. É o valor da exponencial, 2.718. ln de 2, logaritmo natural de 2. ln10, logaritmo natural que eu diga na base E. Para quem estudou matemática, isso aqui talvez seja óbvio, mas para quem nunca estudou matemática, talvez não entenda o que eu estou falando, talvez você nunca utilize isso, mas é bom saber. Então, eu vou falar por alto, log 2e é o logaritmo de E na base 2, log 10e é o logaritmo de E na base 10, pi todo mundo conhece, né? Número pi, 3.14159, SQRT meio, raiz quadrada de meio e SQRT2, raiz quadrada de 2. Então, aqui são exemplos de constantes numéricas que a gente encontra nesse objeto math como propriedade. Vamos ver agora alguns métodos. O método cosseno, cos, ele vai calcular o cosseno do que a gente colocar aqui dentro. Então, por exemplo, aqui eu estou calculando o cosseno, math.cosseno, do π sobre 4. Math.π, note que o π é em maiúsculo, constantes geralmente são em maiúsculo, tudo maiúsculo, dividido por 4. Resulta nisso aqui, math.exp exponencial é elevado a 4, é elevado a 4, é 4, perdão, dá esse número aqui, 54.59. Se a gente quiser calcular a exponencial de qualquer número, math exponencial. Math floor, ele vai pegar o número aqui, isso aqui é um número, e vai voltar o menor inteiro correspondente a esse número. Vai pegar só a parte inteira do que a gente colocar aqui. Então, 4.9, 4. Math round é diferente, ele vai arredondar, e aí ele pode arredondar para cima ou arredondar para baixo. Então, por exemplo, 4.4 ele arredonda para 4, já 4.9 ele arredonda para cima. Muito utilizado é math random. Random, ele gera um número aleatório entre 0 e 1. Então aqui eu executei 2 vezes math random e ele gerou 2 números diferentes, é claro, porque são aleatórios. 0.667, 0.314. Então, é muito comum, nós queremos, às vezes, gerar um número aleatório entre 1 e x. Então, eu quero gerar um número aleatório entre 1 e 50. Como é que a gente faz isso? Bom, match random gera entre 0 e 1. Então, se a gente quer gerar até 50, basta multiplicar por x. Não é incluso, tá? Entre 0 e 1, mas 1 não é incluso. Então, entre 0 e 0.99999. Então, a gente pega o match random, multiplica por x. Então, vamos imaginar que x fosse 50, tá? Ou 30. Então, x fosse 30. Se o match random fosse 1, ou muito próximo a 1, isso aqui vai ser vezes x, né? 1 vezes 30 dá 30. Então, esse número aqui vai ser bem próximo a 30. Mas não vai ser 30, porque o match random não pode ser 1. Vai ser 29.99999, que seja. Aí eu tomo o floor dele, o número mais baixo. Então, vai ser 29. Aí eu somo 1 no final, porque eu quero incluir o último número. Então, essa fórmula aqui me gera um número aleatório entre 1 e x. Então, nessa aula nós vimos dois exemplos que fazem parte do objeto global, são objetos que fazem parte do objeto global, ou seja, podem ser acessados em qualquer lugar do nosso programa e lidam com questões matemáticas, como o objeto number e o objeto math.